Vieira e hoje eu vim falar do segundo episódio da quinta temporada de The Handmaid's Tale. E assim, já avisei aqui, né? Vou fazer os vídeos seguindo o lançamento aqui no Brasil, tá? Lá pelo Paramount Plus. Então, é isso. Esse segundo episódio, ele trouxe, né, um final, assim, que deveria ser arrebatador, mas eu vou comentar sobre ele daqui a pouco, né? A gente teve, né, a Serena voltando pra Gilead e, honestamente, me dá muita agonia ver a Serena sendo essa mulher tão com o rei na barriga, sabe? Ela se acha muito importante e ela acha que pode ameaçar todo mundo. E o que mais me irrita é que ela sempre tem alguém pra ajudar a que ela continue com essa postura. E aí nesse episódio ela vai e faz ameaças ao Nick e ao Lawrence. E o que me deixa mais chocada é ver os dois de fato ajudando a Serena depois de tudo que aconteceu, sabe? Então ela acabou indo pra Gilead e dando o enterro, né, o funeral do Fred. Só que ao invés do funeral pequeno, que todo mundo tava ali tentando, né? Porque era o que Gilead ia dar a ela, porque o Fred era considerado um traidor. E ela conseguiu fazer com que o Lawrence e o Nick ficassem ali do lado dela. E ok, ela ameaçou os dois, mas assim, ela não tinha poder suficiente, sabe, pra levar as ameaças à frente. Ninguém dá nada pra ela, ela é uma mulher. E me dói muito dizer isso, mas na lógica de The Handmaid's Tale e na lógica ali em Gilead, uma mulher falando e um homem dizendo outra coisa, vão ouvir o homem. Então ela não tem esse poder todo que ela acha que ela tem. Mas Serena foi para Gilead e conseguiu ter o funeral do jeito que ela queria, inclusive televisionado para outros países. E, enfim, claramente é uma coisa que ela queria que a June visse. E, honestamente, foi muita burrice da June, né, no episódio anterior. Na verdade, antes, né, porque ela mata o Fred no final da temporada passada, mas foi muita burrice da June ter enviado aquele dedo pra Serena. Ela já tem uma questão pessoal, sabe? E aí a Serena tem muito mais recursos do que a June pra fazer a June sofrer. Até porque a Hannah tá lá em Gilead, sabe? Mas eu vou deixar pra falar especificamente do funeral no final deste vídeo. Então vamos lá para os outros acontecimentos, né? A gente tem a June ali, né, tentando se reerguer e ela fica o tempo todo, né, lá no início do episódio a gente vê ela dormindo, ou melhor, ela deitada na cama com o marido e ela o tempo todo tendo flashbacks das coisas que aconteceram em Gilead. Ela vai até enterrar a arma, mas ela continua pensando nas violências que ela sofreu. E eu preciso deixar claro aqui que eu achei podre. Podia mostrar que a June tá tendo experiência, enfim, que ela tá lidando com o trauma dela de uma forma difícil, mas não precisava ficar mostrando as cenas de violência das outras temporadas. A gente já viu muita violência nessa série pra agora, de novo, a gente tá ali, né, continuando vendo essas violências. Achei desnecessário, mostrando cenas, sabe, de abuso, de estupro. Não sei se é uma palavra que deveria ser usada aqui, mas é isso. Usando cena de estupro das outras temporadas. É um absurdo. Absurdo, sabe? Então, não gostei disso. E aí, logo em seguida, a gente vê, né, a June ali junto com a Rita, com a Moira e com o Luke. Mas aí chega um momento que ela vai e começa a conversar com a Rita e começa a falar da Serena. E claramente a Rita não quer mais falar da Serena. A Rita tá tentando seguir em frente e a June fica lá pressionando ao ponto dela começar a falar das violências, né? De que a Serena foi e bateu na Rita por causa dela. E, enfim, até o momento que a Rita diz que não quer falar sobre a Serena e que, assim, a June sofreu, mas a June não foi a única pessoa que sofreu, não é? Ok, ela foi uma aia e claramente aquele tipo de sofrimento só as aias, né, que estavam sofrendo naquela proporção. Mas se a gente for parar pra pensar, a Moira também tava lá, né,
enfim, trabalhando no Jezebel e vendendo o próprio corpo, e ela não queria fazer isso. A gente tinha a Rita ali sofrendo várias coisas também. E é isso que a June precisa entender. Ela não foi a única pessoa que sofreu. Dito isso, ela tá lidando com, enfim, o próprio trauma, né? E é muito curioso que nessa altura do campeonato a June não tenha nenhuma ajuda, e eu acho que as pessoas ao lado dela, assim, principalmente a Moira, né? Eu não vejo a Moira dando muito apoio. E eu entendo, mas assim, eu entendo que é difícil. E eu entendo que a June tá cada dia mais difícil. Mas ela tem muitos traumas, né? E pessoas com trauma, enfim, fazem coisas horríveis, enfim. Eu acho que tá tudo muito complicado ali, né? Mas acaba que, enfim, o marido dela convence ela a sair, aí eles vão pro balé e ela tem um momento legal. E, inclusive, Elizabeth Moss dirige muito bem esse episódio. Eu gosto bastante de ver como, né, existe os cortes ali, né, entre o balé e o funeral e como tudo é intercalado. Eu gosto demais de como ela faz isso. Mas, como eu disse, a gente vai falar do funeral no final. Mas a gente vê que a June teve ali um momento legal e ela tá começando a se esforçar pra tentar seguir em frente. Mas claramente ela tá com a mente super instável, ela tá num momento instável e eu confesso que eu acho compreensível devido a tudo que ela passou. Temos também a Janine e a Esther. E assim, a Janine tem convencido a Esther a, enfim, se comportar e tal. E aí acaba que ela começa a ser cogitada, né? Começam a cogitar a garota pra ser aia justamente do casal que a Janine foi aia também. E teve uma filha, né? A bebê Angela. E aí a Esther vai lá na casa e honestamente um nojo a cena daquele homem repugnante dando chocolate na boca da garota, assim, achei de uma violência, sabe, gritante assim. E também horrível quando a tia Lídia entra naquela sala que tá cheia de comandantes e ele manda todo mundo sair, assim. Tudo é muito violento, né? Porque a violência não tá apenas em você apanhar de alguém. Existem diversos tipos de violência e assim, as mulheres de The Handmaid's Tale sofrem violências de todos os tipos, assim. E é muito difícil, inclusive, ficar vendo tanta violência, sabe? Mesmo que seja algo mais psicológico ou que não seja tão gráfico, mas depois de 5 temporadas, pra mim, é bem difícil ver algumas violências que aquelas mulheres sofrem, sabe? E aí, depois de tudo isso, a Esther volta, né, com a Janine para o Centro Vermelho e elas estão no carro. E a Janine diz que a única maneira da Esther se proteger é ficando grávida. E aí a Esther vai e entrega chocolate. Ela come com a Janine e diz que odeia a Janine, porque de fato a Janine nunca pensou nela. Ela só queria ver a neném de novo. E assim, eu não acredito que é 100% isso, sabe? A Janine sofreu demais, então ela acredita que ela tá ajudando a Esther. Mas ao mesmo tempo a gente vê, né, que a Janine foi esmagada por Gilead. Ela não consegue sozinha, pelo menos, enfrentar mais nada. Ela já tentou fugir, ela já perdeu um olho, ela já perdeu filhos, ela tá muito massacrada por aquele lugar. E é isso que Gilead faz com as pessoas, né? Ou destrói a mente, como aconteceu com a June, né? Ela tentou lutar tanto, ela conseguiu escapar, mas ela tá destruída. Ou destrói da forma que fez com a Janine. Então, eu entendo a Janine também. Mas eu também entendo a Esther, porque ela quer mais do que aquilo. Aquilo não é vida, né? Então ela colocou veneno no chocolate e deu pra Janine, e ela e a Janine estão ali, né? A gente não sabe se elas de fato morreram ou não. Vamos ver, mas eu entendo as duas, sabe? Eu entendo o movimento da Esther e eu entendo as ações da Janine também. E ela tem uma filha, né? Ela quer ver a filha, ela quer ter o mínimo de contato com a filha. Inclusive, assim, bizarro ver, né, a esposa lá, né, assim, do Putnam, dizendo que agradece a Deus todo dia pela filha e pela mulher
e pelas pessoas, né? Por quem trouxe a criança ao mundo, depois de tudo que ela fez com a Janine, sabe? Assim, é impressionante como aquelas esposas, elas têm noção de tudo que elas fazem, mas elas continuam, né? Seguindo aquela lógica totalmente absurda, opressora e ruim, má na essência, sabe? Então é muito absurdo. A gente também tem ali no núcleo de Gilead, né, o Tuelo junto com a Serena, observando Gilead, e aí ele vai e se reúne com o Nick. E diz ao Nick, né, que por que ele não vai para o Canadá? Os Estados Unidos dariam um jeito, ele dava informações sobre, enfim, Gilead, e os Estados Unidos dariam um jeito dele sair de Gilead e poder ficar mais perto da própria filha. E aí a gente entra na coisa do Nick, né? Se nas primeiras temporadas eu falava que o Nick, ele era um cara que, apesar de tudo, ele demonstrava ação contra Gilead, ele era um olho e ele tava ali ajudando a resistência. Eu fiz até vídeo sobre o Nick, vou deixar linkado aqui em cima. Hoje, depois de mais 3 temporadas, o Nick é uma das pessoas mais dúbias com as ações mais questionáveis, né, que a gente vê ali em Gilead. Porque, assim, tem muita gente que simplesmente é ruim. Aqueles homens são ruins. Mas eu acho que o Nick e o Lawrence, eles têm ações dúbias, sabe? Então as ações, elas ficam sempre naquele limiar do quanto esse cara, ele é, enfim, decente ou do quanto ele é interesseiro, porque sempre parece que tanto ele quanto o Lawrence, eles discordam de Gilead, eles entendem tudo que tá acontecendo ali, eles não concordam com aquela lógica, mas é conveniente pra eles. Então, pra mim é muito incômodo e pra mim também mostra o que a série quer retratar, né? Essa lógica da masculinidade negativa, né? De como a masculinidade ela sempre traz questões, existe algo de tóxico na maneira que a masculinidade se configura. Então, pelo menos dentro, é o que parece que a série quer dizer em alguns momentos, sabe? Porque esses personagens, eles ajudam a June, eles fazem uma ou outra coisa boa, mas eles sempre estão ali usufruindo do seu próprio local de privilégio, né? São homens, são brancos, estão ali, então é tudo meio borrado, sabe? Uma lógica moral meio complicada. E aí temos o funeral do Fred, né? Que foi uma coisa nojenta. Fizeram um grande evento e a Serena saiu ganhando mais uma vez e foi televisionado pro Canadá, o que pra mim é meio absurdo. Por que o Canadá tá televisionando o funeral, sabe? Nas suas ruas, tipo... Pra quê? Por quê? Sabe? Faz pouco sentido pra mim. Mas ok, suspensão de descrença, vamos fingir que eu achei totalmente lógico. E a June tá saindo do balé, né? Ela tinha tido um momento bom ali com o Luke. E dá de cara com aquilo. Dá de cara com a Serena olhando diretamente pra câmera e com a Hannah ao lado da Serena. O que deixa claro que toda a ação foi feita para atingir a June diretamente, né? E aí a gente já imagina que essa temporada vai por esse caminho, né? Essas duas mulheres tentando uma atacar a outra e honestamente eu não sei o quanto me agrada, sabe, isso. Enfim, ai, olha, achei o episódio bem feito visualmente, mas essa história sempre parece voltar pro mesmo lugar, sabe? Tá sempre ali naquele círculo. E isso me frustra e me deixa cansada. E eu quero saber de você. O que é que você achou do episódio? O que é que tá achando da temporada de The Handmaid's Tale? E é isso. Tchau!